Patriotas, hoje eu vou revelar para vocês que eles não vão prender Bolsonaro por dois motivos. E o último motivo é o motivo que eles mais têm medo. E vocês precisam saber por quê, tá? E tem mais. Depoimento do general Freire Gomes desencadeia 94% de reações negativas contra o Exército, aponta a revista. E vocês precisam saber a respeito das falas desses generais melancia e o que outros militares das Forças Armadas querem fazer por causa dessas falas, viu? A casa tá caindo pra essa galera aí, viu? Que fica aí falando coisa que não deve falar sem ter provas, viu? Sem ter provas. Fiquem comigo até o final para vocês saberem de toda a verdade. Peço a todos que curtam, comentem, compartilhem esse vídeo ao máximo para ter relevância no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva por gentileza. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Depoimento do general Freire Gomes desencadeia 94% de reações negativas contra o Exército, aponta a revista. Uma matéria publicada pela revista Sociedade Militar na manhã deste sábado 16 apontou que o depoimento do general Freire Gomes desencadeou 94% de reações negativas contra o Exército. Leia a íntegra do texto a seguir. Gente, as redes sociais nunca tiveram tão movimentadas como agora, de quinta para sexta e de sexta para sábado, por causa dessas denúncias aqui que esse general fez sem provas, porque até agora ficou só na fala. Não mostrou provas, não mostrou vídeos, não mostrou gravações, sabe? Não mostrou nada, só falas e mais falas. E aí o povo brasileiro, quer dizer, as Forças Armadas já não estava tendo moral perante a população brasileira. Agora que pegou mesmo. Agora que pegou mesmo, viu? Os militares das Forças Armadas, esses generais, né, principalmente do Exército e da Aeronáutica, o povo está muito chateado com as atitudes que eles vêm tomando. Primeiramente, gente, se o Brasil fosse um país que as leis funcionassem, né, que o Estado democrático de direito servisse para toda a população brasileira de bem, seria completamente diferente. Mas o que nós estamos vendo no Brasil é que eles vilipendiaram a Constituição, passaram por cima da Constituição, baniram a prisão em segunda instância, depois soltaram aquelas pessoas que foram presas pela Lava Jato por cleptocracia e bandidolatria, eles voltaram à cena do crime, e aí, se não bastasse, aquele que fez tudo isso, né, engavetou todos os processos dele, e hoje ele está comandando ali a Praça dos Três Poderes. Melhor dizendo, né, está acabando com a economia do Brasil, está acabando com tudo, com tudo. E agora, esses generais criando essas narrativas contra Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro queria dar um golpe. Bolsonaro já disse ontem, em umas matérias que eu li aqui no canal, ele disse, gente, isso está na Constituição, Estado de Defesa, Estado de Sítio, né, GLO, isso tudo está na Constituição, isso tudo. Então quer dizer que Bolsonaro não pode falar nada, o que está na Constituição, mas não? Ele só falou, e ele não fez nada. E outra coisa, para ele fazer um Estado de Defesa, um estado de sítio, ele precisa da autorização do Congresso, de várias entidades, de vários órgãos. Ele não pode agir sozinho. E Bolsonaro já disse, quando ele era presidente do Brasil, de maneira alguma eu quero usar as Forças Armadas para dar um golpe, como eles se dizem, né, aqui na Praça dos Três Poderes, porque isso iria afetar o Brasil sem precedentes, a economia do Brasil ia sofrer todo tipo de retaliações desses países, principalmente dos Estados Unidos, com esse Joe Biden aí. O Brasil não teria chance nenhuma se o golpe que esses comunistas tanto falam, se Bolsonaro tivesse executado. Vocês acham que Bolsonaro é tão burro assim? Agora, o problema do Brasil não é esse tal golpe do presidente Bolsonaro. O problema do Brasil é esse golpe que está em andamento contra o Brasil, contra a Constituição e contra o anseio da população brasileira de bem. Esse é o problema. Eles querem transformar o Brasil em uma segunda Cuba. Só quem não viu isso que é trouxa. Tanto isso que aqueles patriotas estiveram lá nos Estados Unidos e denunciaram isso tudo que está em andamento no Brasil. Esse é um golpe verdadeiramente que está em andamento no Brasil. Esse sim é um golpe. Agora, do presidente Bolsonaro, cadê as provas? Cadê as provas? Vocês acham que parou? Não parou não. Vem comigo que tem mais. Por essa, os melancias do Exército e da Aeronáutica não esperavam. Olha só o que está em andamento contra eles. Militares que ficaram em silêncio a depoimento na Polícia Federal querem acariação em confronto a Freire Gomes e Batista Júnior. Entenda. Gente, vários militares, né, de 4 estrelas, generais, foram na Polícia Federal dar seus depoimentos, mas eles ficaram em silêncio. E agora veio Freire Gomes, né, e com outro de alta patente, o Júnior, dizendo que Bolsonaro queria dar um golpe. Queria tirar Lula do poder. Gente, não precisa dar golpe em Lula, não. Lula, ele cai por si só. Através das suas próprias mãos, através das suas próprias decisões. Olha o que ele fez com o Brasil e Israel. Ele criou uma crise sem precedente. Olha o que Lula está fazendo com a economia do Brasil. Está acabando com a economia do Brasil. Olha a Petrobras. Só semana passada, a Petrobras perdeu mais de 100 bilhões por causa da interferência
do Lula, vocês acham que alguém precisa de dar golpe contra o Lula para tirar o Lula do poder? Ele vai cair por si só, através das suas decisões. Gente, o Lula do jeito que tá aí, logo logo o Congresso coloca em pauta o impeachment contra Lula. Não tá dando mais para descer, não. O homem não tem apoio nas redes sociais, pela maioria da população brasileira. Ele não tem apoio nas ruas. Até no antigo reduto da petezaiada dos comunas, Lula não pode ir mais. Lula não pode ir mais, meu irmão. Porque não tem, ele tá chegando de helicóptero. Eu vou mostrar um vídeo agora no final desse aqui, para vocês verem como é que tá a situação do Lula. Então Lula cai por si só. E esses militares querem uma cariação porque eles estão falando, atrás dos bastidores, que em momento algum, nas reuniões que eles participaram com o presidente Bolsonaro, eles ouviram da boca de Bolsonaro dizendo que queria dar um golpe contra Lula, contra o Estado Democrático de Direito e assim por diante. Para com isso. Bolsonaro foi o único presidente, nas suas manifestações que ele fez desde que ele assumiu o cargo de presidente do Brasil, dizendo que ele iria respeitar as 4 linhas. Não é verdade, gente? Muitos patriotas ficavam até irritados, falando, Bolsonaro, olha o que eles estão fazendo com a Constituição. Eles baniram a prisão em segunda instância, soltaram aquelas pessoas da Lava Jato, e você fica falando de 4 linhas, mas Bolsonaro está correto. Porque Bolsonaro, em uma manifestação, eu lembro até hoje, que ele disse, gente, se nós aplicarmos qualquer decisão aqui, né, e a gente poderá ter um efeito reverso. Nós poderemos sofrer retaliações internacionais, né, desses supostos golpes aí, ó, entendeu? O Brasil poderia entrar numa crise sem precedente financeiramente, com 3 meses a economia do Brasil já poderia ter sido afetada e a população ia ficar sem dinheiro, sem comida, sem nada, e depois o povo ia se levantar contra Bolsonaro? Bolsonaro falou, não, se depender de mim eu não vou dar golpe nenhum não, pode procurar aí nas redes sociais, aí, pode procurar no Google, tá aí, ó. Esses vídeos do presidente Bolsonaro disse, não, gente, isso eu não vou fazer não, eu vou respeitar a Constituição, eu não preciso de golpe, eu fui eleito através das vias democráticas. Bolsonaro disse que foi eleito através do voto. Por que ele queria dar golpe? Para que ele vai querer dar golpe em Lula, sendo que Lula, com as suas próprias decisões, ele vai cair por si só? Entendeu? Então os militares querem uma cariação, não só esses militares, como também o ex-ajudante de ordem. O ex-ajudante de ordem está por aqui com aquele advogado dele, comunista socialista, porque ele vai na mídia, no Jornalex, e fala coisa que ele não falou pro advogado. O ajudante de ordem falou, olha, eu falo uma coisa para ele, ele chega lá e fala outra coisa completamente diferente. E outra coisa, o ajudante de ordem disse que nunca ouviu Bolsonaro dizer que queria dar um golpe de Estado. E ontem eu li uma matéria aqui no canal, onde Bolsonaro disse, gente, tudo que eu falei é o que está escrito na Constituição. Estado de sítio, estado de defesa, GLO, está tudo na Constituição. Então o que está na Constituição não é crime. Eu não usei da força para impor um golpe no Brasil. Primeiramente, ele dizendo, né, para mim aplicar um estado de sítio de defesa, eu preciso das decisões, do respaldo do Congresso. Ele não ativou o Congresso, ele não chegou no Congresso, na Câmara dos Deputados ou em qualquer outro órgão e falou, olha gente, vamos colocar em pauta aqui um estado de defesa, um estado de sítio por causa do Lula, Ele não chegou a fazer isso. Ele pode até ter falado, né? Mas ele não chegou, foi isso que ele falou. Mas eles estão insistindo, dizendo, essa minoria aqui, dizendo que ele queria dar um golpe. E agora, gente, os 2 motivos que eles não vão prender Bolsonaro. O primeiro motivo é que, depois do dia 25 de fevereiro, eles viram, se eles prender Bolsonaro, vai ser um tiro no pé. Por causa da maioria da população brasileira de bem que foi na Paulista, assim, ó, brotou lá na Paulista. Bolsonaro falou em poucos dias que ia ter uma manifestação na Paulista, brotou, nunca viu tanto brasileiros, até o Lula ficou de boca aberta, gente, companheiros, ele tem muita gente, ele tem muitos apoiadores, o companheiro, Lula ficou de boca aberta, ele ficou de boca, ele tem muita gente, não sei de onde que esse pessoal apareceu. Então Bolsonaro tem a maioria, Lula não pode sair às redes sociais, não pode fazer live que não tem apoio, não pode sair às ruas, não tem apoio. Então, prender Bolsonaro, o primeiro, é um tiro no pé, porque aí a população, a maioria, vai ficar revoltada, e aí que o povo vai querer votar nesses conservadores para representar verdadeiramente, né, a nação brasileira através dos cargos de prefeitos e vereadores. E em 2026, se a Michelle ou o Tarcísio concorrer, eles vão ganhar. Entendeu? Até aqueles que não gostavam do Bolsonaro vai querer votar por causa dessa injustiça. E o segundo ponto é que os Estados Unidos já sabem de tudo. Os Estados Unidos já sabem o que está em andamento no Brasil. É que eles querem transformar o Brasil em uma segunda Cuba. O comunismo se infiltrou de dentro para fora no Brasil, né, diferente de fora para dentro, e agora está usando, né, vários órgãos, né, estão usando vários órgãos para transformar o Brasil em uma ditadura socialista comunista. Então, já tem um projeto em andamento lá nos Estados Unidos. Caso eles tentarem o azar, né, em vez de ser sorte o azar, querer prender Bolsonaro, isso vai ser, né, o estupim para eles aprovarem esse projeto específico para o Brasil. E lembrando que em novembro tem eleições nos Estados Unidos ao cargo de senadores. E a maioria dos senadores, juntamente com a Câmara dos Deputados, que forma a maioria dos partidos que apoiam Trump,
vai aprovar esse projeto. E Trump já disse que o Brasil, depois que ele ganhar, vai ser uma coisa pessoal dele. Mas só que aí já não vai ser uma coisa pessoal dele. Vai ser uma coisa aprovada pelo parlamento norte-americano, pelo Capitólio. Deu para vocês entenderem? Então, o tempo deles estão acabando. Quer dizer, eles que estavam tentando, através dessas narrativas, através desses golpes, querer prender Bolsonaro, colocar a maioria dos patriotas na cadeia, deputados e senadores, para que esses comunistas assumissem o Brasil como eles estão assumindo aí, né, através desse Estado democrático de direito, caiu por água abaixo. Porque se eles tentarem fazer essas coisas contra a ala conservadora, será usado de provas contra eles. Daqui uns tempos, eles não poderão mais nem dar palestra, né, nos Estados Unidos através de direitos humanos. Nem na Europa, os nomes deles poderão constar, né, na Interpol. Cabeça prêmio aí valendo 15 milhões, que entregar fulano de tal, ciclano de tal. Não vão poder nem sair do Brasil. Fora as retaliações, né, internacionais que eles poderão colocar contra o Brasil por causa dessa galera. Deu para vocês entenderem? Então quer dizer que o tempo deles estão acabando. Até novembro. Depois de novembro, meu irmão. Olhe lá se esse projeto de lei não for aprovado lá nos Estados Unidos antes de novembro. Eles não têm onde recorrer mais, gente. Porque tudo que eles faziam contra a Constituição agora, contra a maioria da população brasileira e contra os deputados e senadores, vai ser usado contra eles. E os Estados Unidos já sabem de tudo. Até a imprensa norte-americana, até Portugal. Acabou, gente. Acabou. O jogo virou. Olha a decadência total que está esse desgoverno do Lula. Por isso que eu falo, não precisa de golpe, não. O Lula, ele vai cair com as suas próprias mãos, com as suas próprias decisões. Olha só. Flopou, o Lula chega a evento de helicóptero para tentar fugir de manifestantes, mas acaba ouvindo gritos de ladrão. Veja o vídeo. Olha só. Eu tô falando para vocês que a coisa tá feia para ele. Aí ele chegou de helicóptero. Olha aí, passando aí, ó, com os carros blindados, com vidros fumê. Se fosse Bolsonaro uma hora dessa, ele tava parando o carro e descendo e pegando a mão de todo mundo. Mas Lula não tem condição de descer do carro e pegar na mão da galera, porque não tem. Cadê a galera dele? Cadê a militância dele? Cadê os 60 milhões dele para apoiar ele agora? Cadê? Não tá, sumiram. Deve estar trabalhando, né? Ou deve estar dormindo em berços esplêndidos. Vai saber onde que tá esse povo, hein? Vai saber. Então tá aí, cara. Decadência total, moço. Decadência total. Esse homem aqui não precisa de golpe não, rapaz. Golpe de quê? Pra quê? Pra quê? Oh, não precisa ninguém ameaçar ele, não precisa desejar o mal pra ele, não. Ele mesmo, com as suas próprias decisões, ele vai cair por si só, cara. Não precisa, não.